Bom, galera, vamos para mais um vídeo aí da nossa série Temas Diversos para Concurso. Dessa vez a gente vai falar da prática centrada no paciente, tá? O que seria isso então? Essa prática centrada no paciente, ou também cuidado centrado no paciente, ou prática centrada no cliente? Primeiro, assim, a habilidade de um paciente em lidar com sua condição de saúde, tá? E tomar as decisões, sua motivação e sua adesão são determinantes para os desfechos terapêuticos. Isso aí sem dúvida, né? Quando o paciente sabe, entende, né? Sabe lidar com a sua condição de saúde, sabe tomar decisões em relação ao seu tratamento, um paciente motivado e um paciente que adere ao tratamento, sem dúvida nenhuma, são determinantes fundamentais para um bom desfecho terapêutico, né? Seja ele em qualquer condição de saúde, seja ele em qualquer patologia. Reconhecer que cada paciente pode apresentar respostas únicas para uma mesma condição de saúde, ou seja, você pode ter uma mesma condição de saúde, vamos imaginar aí doença de Parkinson, acidente vascular cerebral. A mesma condição de saúde, ela tem repercussões, quadros clínicos e repercussões prognósticas e de qualidade de vida completamente diferentes, únicas, individualizadas, né? Por isso da importância de uma avaliação individualizada. Então, reconhecer isso vai colocar o cliente ou o paciente, né, o seu contexto e a sua perspectiva pessoal no centro do processo terapêutico, né? Aí é o que a gente chama de abordagem biopsicossocial, né? O que tem de melhor aí, né? Quando você trata o paciente não só do ponto de vista biomédico, mas também levando em consideração os determinantes psicológicos e determinantes sociais, tá? No artigo publicado em 2020, em que fala sobre as boas práticas do manejo do paciente com dor lombar, com dor musculoesquelética crônica, eles recomendam 11 recomendações básicas para o tratamento dos pacientes com essas dores musculoesqueléticas. E o primeiro está lá, ó. O cuidado ele deve ser centrado no paciente. Isso inclui cuidados que respondem ao contexto individual do paciente, empregam comunicação eficaz e usam processos compartilhados de tomada de decisão, né? Então está lá, ó, recente, um artigo publicado numa importante revista do esporte, né? Fala da necessidade do cuidado ser centrado no paciente, da prática ser centrada no paciente, levando em consideração, né, o contexto social, o contexto psicológico e biomédico daquele sujeito, né? Lembrar que cada sujeito é um sujeito único, individualizado, né, e suas características e a sua maneira como ele vai lidar com a sua condição de saúde são bem específicas, tá? Então, a partir daí, a gente tem a definição do que é a prática centrada no paciente, da PCC, vamos chamar de PCC. É uma abordagem clínica ancorada no respeito e parceria com o cliente ou com o paciente, que reconhece a sua autonomia, autonomia do paciente, a sua necessidade de fazer as suas próprias escolhas sobre cuidados que receber, a sua privilegiada experiência sobre sua condição de saúde e seu potencial para contribuir para o processo terapêutico. Ou seja, é o que o próprio nome já diz, né? É a sua prática, o seu cuidado centrado única e exclusivamente no paciente, no cliente, e em todo o seu contexto social, psicológico e biomédico, tá? Então essa seria a definição do que seria a prática centrada no paciente. E aí a gente tem uma figura aqui que exemplifica, resume de maneira bem didática
quais os pontos, os componentes importantes, quais os pontos importantes da definição da prática centrada no cliente. Então, primeiro aqui, as missões e valores do seu tratamento devem estar aliados com os objetivos do paciente. Né? Então, o que você quer para o paciente deve ser compartilhado com ele e ele deve estar alinhado com os seus objetivos. O cuidado ele deve ser colaborativo, coordenado e acessível. Né? Então, quando eu proponho um cuidado, esse paciente, esse cuidado ele precisa ser colaborativo, coordenado junto com o paciente e acessível. Né? Ele precisa ser implementado de maneira satisfatória. Né? A gente tem aí a prática baseada em evidência, que a gente vai falar. Então, a melhor evidência nem sempre ela é acessível, ou a melhor evidência nem sempre ela é implementada, ou pode ser utilizada. Conforto físico e emocional, eles estão no top das prioridades do seu tratamento. Então, o conforto para o paciente e a melhora da qualidade de vida, a melhora, o conforto emocional, ele precisa estar no topo dos objetivos principais do tratamento. O ponto de vista do paciente e da família, ele deve ser respeitado e valorizado, tá? E aí tem aqui o que a gente já não estava falando anteriormente, a participação importantíssima dos familiares e cuidadores. Eles também participam, compartilham das decisões, compartilham o seu ponto de vista, ele deve ser respeitado e deve ser valorizado. A família e o paciente, as suas decisões sempre devem ser incluídas no tratamento. Né? Eles precisam participar ativamente do seu tratamento, o que fazer, o que não fazer. Né? Por exemplo, o paciente, num grau de comprometimento muito grande, ele opta por não, em hipótese nenhuma, ser submetido a um procedimento invasivo do tipo traqueostomia, no sentido até de melhorar a sua ventilação, né? Aumentar a sua sobrevida, mas o paciente tem o direito de optar por não fazer. Né? Isso deve ser respeitado, deve ser valorizado. A participação da família no cuidado, ele é muito bem-vindo, né? No cuidado do paciente, na tomada das decisões do tratamento. Precisa ser valorizado, a família precisa estar centrada também no cuidado do paciente. E a informação, ela deve ser transparente e dada ao mais rápido possível. Né? Todas as informações que o paciente necessita para o seu tratamento, ele deve ser disponibilizado através da equipe, né? De uma equipe interdisciplinar, quando necessário, ou com o seu tratamento ele deve ser transparente, essa informação deve ser transparente e o mais rápido possível. Tá? Então, assim, isso resume alguns pontos importantes aqui. Então, a definição, lembrar então que a definição coloca também, além do que a gente falou anteriormente, coloca também o paciente, a família e o paciente no centro das decisões. Tá certo? Quais são os componentes essenciais para uma boa prática centrada no cliente? Estabelecer conexões significativas. Né? A aliança paciente-terapeuta, ele é fundamental. Né? O paciente ele precisa ter no terapeuta, no profissional, o ponto de apoio. Né? Você precisa estabelecer com esse paciente conexões extremamente importantes para esse paciente. Né? A tomada de decisão, ela tem que ser compartilhada, isso é fundamental. Né? Até mesmo na maneira do tratamento, que tipo de tratamento vai ser submetido, o paciente precisa ser responsabilizado pelo sucesso também da sua terapia. Apoio ao autogerenciamento, né? Principalmente
a prática centrada no cliente está diretamente relacionada com as condições crônicas, né? Então, um objetivo fundamental do tratamento do paciente nas condições crônicas é a autogestão, é a autogerenciamento, é a autonomia. O paciente precisa aprender a lidar com essa situação e não ficar dependente de um terapeuta, de um profissional para lidar com a sua situação, né? Ninguém tem que morrer com o paciente para o resto da vida, né? O paciente precisa ser autônomo, ele precisa aprender a autogerenciar a sua própria condição de saúde. E aí, no editorial publicado na Jospit em 2019, fala justamente isso, né? Qual o papel do fisioterapeuta nas estratégias de autogerenciamento, de automanejo, em pessoas com desordens musculoesqueléticas persistentes ou crônicas, né? Esse editorial ele é muito interessante, ele fala sobre essa necessidade desse papel que o fisioterapeuta tem em estimular a autonomia, o autogerenciamento da sua condição de saúde, tá? E por último, um componente essencial é a comunicação, né? E aí uma ferramenta extremamente importante é a chamada entrevista motivacional. Ainda vou fazer um vídeo ainda para a gente conversar sobre isso, né? A entrevista motivacional é extremamente importante, é uma ferramenta interessante para melhorar a comunicação do profissional com o paciente, tá? Então esses são esses componentes essenciais na prática centrada no cliente. Componentes centrais exclusivos da tomada de decisão compartilhada, né? A tomada de decisão compartilhada é um componente essencial. Agora, dentro da tomada de decisão compartilhada, quais seriam os componentes centrais? Um primeiro bloco que eu separo primeiro, identificar e esclarecer o problema que aquele paciente tem. Identificar as possíveis soluções. O tratamento ele é conservador, o tratamento pode ser cirúrgico, quais as vantagens e desvantagens de um determinado tratamento. Você vai discutir exatamente isso, as opções e as incertezas daquele tratamento, né? Qual a vantagem de se optar pelo tratamento conservador? Qual a desvantagem? Qual a vantagem do tratamento cirúrgico? O paciente precisa ter esses pontos esclarecidos, a gente precisa discutir com o paciente sobre isso. Fornecer informações sobre os potenciais benefícios, danos e incertezas de cada opção. Então esse seria o primeiro bloco, a informação. O paciente precisa estar informado sobre o seu caso, sobre os potenciais benefícios, danos e incertezas, para aí sim ele se responsabilizar, no sentido dele ajudar a tomar essa decisão do que fazer. Aí vem o segundo ponto, verificar se há um entendimento conjunto, o que eu estou falando e o paciente está entendendo o que eu estou dizendo, né? Está entendendo quais são as responsabilidades que lhe cabem, quais são as responsabilidades que me cabem, quais as responsabilidades de cada componente de uma equipe interdisciplinar. Então isso é fundamental. Segundo, obter o feedback e reações do paciente, né? Não é só distribuir uma série de informações para o paciente sobre o que está acontecendo, mas também ouvir do paciente o que ele entendeu, né? O que ele pensa dessas informações que foram passadas. Então isso é essencial. E por último, um terceiro bloco, que é acordando com o paciente, a partir dele informado, a partir de todas as dúvidas tiradas, acordando com o paciente qual o curso de ação. O que eu vou fazer a partir de agora, né? O tratamento vai ser individual, vai ser em grupo, quanto tempo ele vai demorar, vai haver reavaliações, como que vai ser o processo de alta. Então a gente vai acordar um curso de ação. Vai implementar o tratamento que foi escolhido em conjunto do profissional com o paciente. Você vai organizar o acompanhamento. Como é que vai ser isso, né? Quanto tempo vai durar esse acompanhamento individual, em grupo? Ele vai fazer os exercícios em casa? Quanto tempo ele vai fazer os exercícios em casa?
Quanto tempo vai ser de exercício supervisionado? A partir do momento que ele recebe uma alta, como que vai ser esse processo, se caso ele tenha uma piora do quadro, já que é uma dor persistente, um quadro crônico? Avaliar os resultados, né? Não só a curto quanto médio e principalmente longo prazo. Se a gente for ver nos estudos sobre o tratamento da dor crônica, do tratamento das disfunções musculoesqueléticas crônicas, a longo prazo os resultados são muito ruins, né? Seja qualquer tipo de terapia que você implementar. É muito ruim por quê? Porque falta esse acompanhamento, falta essa avaliação periódica. Não é dar alta para o paciente de uma maneira de repente, né? De repente o paciente tem alta. Não, isso é um acompanhamento. Essa alta precisa ser um processo gradativo, tá? E avaliar sempre, a partir dos resultados, a partir desse acompanhamento, quais vão ser os próximos passos. E aí, isso sim é uma tomada de decisão compartilhada. Isso sim faz parte, dar subsídios para o paciente de participar ativamente no seu processo terapêutico. Ele vai decidir, junto com a equipe, o que fazer do seu tratamento. Instrumentos para implementação na reabilitação da prática centrada no cliente. Primeiro, toda essa avaliação ela é baseada em entrevistas, onde você vai elencar os objetivos e os interesses que o paciente tem em relação ao tratamento. E esses objetivos e interesses, e essa entrevista, ela é aberta, né? Os dados são qualitativos. Obviamente que os objetivos e interesses do paciente não devem ser apropriados e realistas. Objetivos inapropriados e realistas, eles precisam ser discutidos. O paciente que coloca um objetivo não realista, ele precisa ser confrontado, mas confrontado de maneira em que ele realmente entenda a realidade, o prognóstico e a realidade da sua condição de saúde, né? Então, esses objetivos inapropriados e realistas não devem ser evitados, eles não devem ser evitados no sentido de não serem discutidos, eles precisam ser discutidos com o paciente, ou seja, abertura para discussão. Vamos discutir que objetivos são esses, que interesses são esses que você tem. Familiares e cuidadores também podem ser colocados nessa decisão, nessa entrevista, nessa discussão de objetivos e interesses que o paciente tem, né? O cuidador, o familiar, ele pode ser chamado para essa discussão. E aí está de vermelho aqui, chamar a atenção o seguinte, que objetivos e interesses não dá para ser discutido em necessidade de intervenção imediata, né? Não dá, né? O paciente precisa ser aspirado, ele não vai, ele precisa ser ressuscitado, né? Ele precisa ser entubado, ele não vai discutir com o familiar ou discutir com o paciente se ele vai ser submetido a essa intervenção ou não, tá? Então, existe aí um limite para essa discussão dos objetivos e interesses do paciente, certo? Aqui a gente vai apontar quatro ferramentas para implementação, 4 instrumentos para implementação na reabilitação. E eu proponho que vocês busquem esses instrumentos na literatura, que são instrumentos extremamente interessantes, que é o GAS, né, que é a medida canadense de performance ocupacional, a escala funcional específica do paciente e a lista de objetivos prioritários do paciente. Tá? Eu vou trazer para você aqui a escala funcional específica do paciente, essa daqui, ó. É uma escala que vai de 0 a 10, onde 0 não é possível fazer atividade, o paciente vai dizer que não consegue fazer, e 10 não é possível fazer atividade no mesmo nível de antes da lesão ou do problema.
Então ele vai variar de 0 até 10. O paciente vai escolher quais são as atividades prioritárias para ele, que ele gostaria de retomar, e inicialmente ele vai quantificar através dessa escala o quanto dessa atividade ele consegue ou ele não consegue tanto quanto ele conseguia antes da lesão, tá? Então ele tá, por exemplo, se ele coloca 10, ele consegue fazer bem próximo daquilo que era anteriormente. À medida que ele vai abaixando até o 0, ele não consegue fazer. Então, inicialmente, você vai quantificar isso. E aí, depois, nas futuras reavaliações, lembra, vamos voltar lá, ó, avaliando componentes da tomada de decisão, avaliando os resultados e avaliando os próximos passos. Então, é basicamente isso aqui, na escala funcional específica do paciente, a gente vai reavaliando os próximos passos, os resultados em relação a um determinado tempo de tratamento que foi acordado anteriormente. Isso é importante também. Não é de tempos aleatórios, você vai reavaliar o resultado do seu tratamento. Não, você vai reavaliar o resultado do seu tratamento em tempos acordados com o paciente, de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, tá? Acordado com o paciente. A pontuação total é a soma das pontuações das atividades, né, dividido pelo número de atividades. Você tem uma mudança mínimo detectável entre 2 e 3 pontos quando você avalia a pontuação total, aí no caso de 2 pontos, e quando você avalia uma atividade específica, no caso de 3 pontos. O que isso quer dizer? Vamos imaginar que o paciente marcou 0. Se na próxima avaliação ele marcar 3 para essa atividade, ele aumentou 2 pontos. Ele aumentou 3 pontos, 0, né, 3 pontos. Então, essa mudança não foi um erro da medida. Essa mudança é uma mudança minimamente detectável, ou seja, clinicamente ela é significativa, né? Não basta que as mudanças, que as alterações, que as melhoras sejam estatisticamente significativas, elas precisam ser clinicamente significativas. E essa mudança mínima detectável fala um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa real mudança que ocorre no mundo real, não no mundo ideal, tá? Então, a escala funcional específica do paciente, especificamente na reabilitação do paciente de dor persistente músculo-esquelética, é uma atividade interessante, é um instrumento interessante para ser utilizado. Quais os resultados da prática centrada no cliente que a literatura vem falando? Primeiro, foco para o trabalho, né? Você tem a partir da escolha dos objetivos e interesses, você acaba tendo aonde ir, para onde ir. Isso foca para o profissional o que ele quer, né? O que ele quer, como ele quer, né? E isso aumenta o foco. Motiva tanto o paciente quanto o terapeuta a alcançar um objetivo, né? A alcançar um interesse, a buscar um interesse. Melhora a autoeficácia. O que é autoeficácia? É a capacidade que o paciente tem, né? A capacidade que ele acha que tem de resolver a sua própria situação. Um paciente que tem baixa autoeficácia, ele tem uma baixa adesão ao tratamento. Por quê? Porque ele acha que não tem condições de fazer nada pelo seu tratamento, para o seu tratamento, né? Isso é chamado de autoeficácia. Quando eu faço a minha prática baseada, centrada no paciente, eu tendo a melhorar essa autoeficácia, ou seja, eu tendo a melhorar a confiança que o paciente tem que ele é capaz de realizar determinado tratamento, modificar realmente a sua condição de saúde. Melhora da autonomia, que é o que a gente busca nas doenças crônicas, né? Nas dores musculoesqueléticas persistentes. Autonomia, autogerenciamento, autogestão, né? O paciente se vê livre do profissional, do tratamento, ele aprender a gerenciar a sua própria condição de saúde, né? E, obviamente, num caso agudo, em que ele perde essa condição, essa capacidade de autogerenciamento, ele deve recorrer ao profissional. E aí é importante que o profissional deixe essa porta aberta para que ele tenha confiança
de ficar distante do paciente, do profissional, mas ao mesmo tempo próximo dele, né? Próximo dele no sentido de que se eu precisar de algo eu tenho a quem recorrer e não vou ficar aí preso nesse limbo das referências e contra-referências que a gente vê, né? Redução da ansiedade, isso dá né? Eu tenho objetivos e objetivos realistas, objetivos possíveis de serem alcançados, isso reduz a minha ansiedade, né? Eu não vou buscar algo que eu não vou conseguir fazer, né? Eu estou bem orientado no sentido de que eu vou buscar algo que me faz bem, né? Que eu tenho condição de fazer, que me faz bem e que eu tenho condição de alcançar. Então, esses seriam os resultados que a PCC, a prática centrada no cliente ou no paciente, traz de acordo com a literatura. Agora, para tudo existem desafios, né? Desafios para o profissional, desafios para o paciente e desafios para a instituição. Desafios para o profissional. Competência de comunicação e negociação. Assim, o profissional precisa aprender muito sobre comunicação terapêutica, negociar, aprender a lidar, a conversar com o paciente, né? A realmente conversar, dialogar, não palestrar para o paciente, mas dialogar, ouvir, aprender a ouvir, escuta ativa. Então é uma habilidade que ele precisa ser treinado. Quem não tem, isso obviamente vai ser um desafio. Alguns fisioterapeutas acreditam que já fazem isso, né? Já fazem a sua prática centrada no cliente. Não é bem isso. A gente viu anteriormente que é muito mais complexo do que alguns fisioterapeutas acham que fazem. Uma baixa habilidade de clínicos de compartilhar decisões, principalmente o médico, né? Tem nós fisioterapeutas também, quando a gente faz a nossa prática baseada em evidências, nós que sabemos o que é melhor para o paciente, e ele não sabe de nada, né? Então essa dificuldade, essa baixa habilidade de compartilhar, de dar responsabilidades ao paciente também, isso é um desafio. Alguns profissionais podem achar perda de prestígio e de reconhecimento quando, ao invés de eu tomar as decisões, eu dar ao paciente a oportunidade de tomar as decisões. E um ponto extremamente importante que eu quero chamar a atenção é o conflito que pode existir para alguns profissionais entre a prática centrada no paciente e a prática baseada em evidências. E aí eu quero chamar um pouquinho de atenção sobre isso. A prática baseada em evidências, ela está alicerçada em 3 pontos fundamentais. A experiência clínica do profissional, a melhor evidência científica que existe e os valores e desejos do paciente, as preferências do paciente. Você só faz prática baseada em evidências quando você respeita esses três componentes. Se você deixa de fazer algum desses 3 componentes, você não está fazendo prática baseada em evidências. E aí as preferências e desejos do paciente estão lá na prática baseada em evidências. Mas esses valores e desejos do paciente, aí tem que ficar muito bem claro, isso é muito importante, que esses valores e desejos do paciente, ele não pode ir de encontro à melhor evidência científica, ou a boa evidência científica, ou ir contra a evidência científica. O paciente às vezes quer fazer algo que não existe nenhuma evidência científica. O profissional que trabalha com a prática baseada em evidências, ele não tem que, nesse caso, respeitar, ele tem que conversar, ele tem que dialogar, ele tem que negociar com o paciente para dizer, isso não tem nenhuma evidência que isso melhora. Por exemplo, um paciente com uma dor persistente, crônica, que insiste em tratamento passivo. TENS, calor, terapia manual a longo prazo. A gente sabe que isso não é a melhor evidência para tratar dores crônicas, dores musculoesqueléticas persistentes. Mas a gente não tem que impor, né? A gente tem que negociar. A prática centrada no cliente não é dar ao cliente as decisões exclusivas sobre o andamento do seu tratamento. Não. A prática centrada no paciente passa pela discussão também da prática baseada em evidências, tá?
Isso é muito importante. Você não vai abrir mão da melhor evidência, da boa evidência, para implementar no tratamento do paciente, porque o paciente não quer ou que o paciente quer um outro tipo de tratamento. Eu gosto, por exemplo, da massagem terapêutica, eu gosto da microfisioterapia, mas não existe nenhuma evidência. Eu vou negociar com esse paciente de que existe uma evidência melhor que fala, que traz muito mais benefícios do que essa que o paciente está propondo. Beleza? Os desafios para o paciente. Problemas cognitivos, né? Pacientes que não podem, por ele mesmo, né, traçar esse diálogo, participar ativamente da tomada de decisão. Você pode trazer mais a família e o cuidador para isso. Né? Problemas de expressão, de memória e de autopercepção. Né? Problemas de autopercepção é importante, né? Porque o paciente tem uma ideia, crenças disfuncionais, né? Uma ideia sobre a sua situação, o seu prognóstico extremamente disfuncional, assim, extremamente fora da realidade. Né? Esse problema de autopercepção vai atrapalhar, obviamente, é um desafio para o paciente, para a sua tomada de decisão, para entender os objetivos e interesses do tratamento e realmente se responsabilizar pelo sucesso do tratamento. Ter percepções pouco realistas, né, de seu prognóstico, como eu falei anteriormente. E aí uma fala interessante que é o seguinte: o paciente tem o direito de assumir responsabilidade, assim como também tem o direito de não assumir a responsabilidade. O paciente pode querer assumir essa responsabilidade, pode não querer assumir essa responsabilidade. Só que para toda decisão de assumir ou não a responsabilidade, está embutido aí uma consequência, né? Quando eu quero assumir uma responsabilidade em uma determinada situação, eu tenho que acatar ou tenho que aguentar as consequências que venham dessa decisão. E talvez isso seja o maior desafio para o paciente, né? Porque você está responsabilizando ele também pelo sucesso do tratamento dele. Né? Se ele não quer assumir essa responsabilidade, ele tem que aguentar as consequências. Qual que é? Por exemplo, para mim, não tem como trabalhar com ele, não tem como tratar ele, então ele precisa procurar um outro profissional, e para ele não vai melhorar na minha concepção. Obviamente isso não é imposto, pessoal, isso não é imposto, isso é negociado exaustivamente, até o ponto de não ter mais condições de negociar, a gente passa por uma outra próxima fase, tá? Então, aqui é um ponto extremamente importante de responsabilização, a diferença entre autonomia e paternalismo, né? A autonomia e paternalismo, você trazer o paciente no colo, né? Ser mais do que empático, ser simpático, não é o objetivo do nosso tratamento aqui, tá? E qual que é o desafio institucional? Limites padronizados e não individualizados no número de sessões terapêuticas, né? Isso é muito comum em planos de saúde, né? Então o limite de sessões são 10 sessões, 30 sessões. Quando você faz um acompanhamento crônico, o limite de sessões pode ser infinito. Eu entendo que o paciente pode vir a ser reavaliado daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses, né? E não necessariamente ele precise fazer infinitas sessões, ser acompanhado infinitas vezes, 3 vezes por semana, tá? Escopo reduzido de serviços oferecidos, inviabilizando, por exemplo, visita no domicílio para ver o contexto social, nas escolas, nos locais de trabalho e lazer, né? Então, a abordagem biopsicossocial tem um social embutido ali, tem um contexto social. Então, a impossibilidade de você visitar o domicílio, visitar o local onde ele mora, visitar o local onde ele estuda, visitar o local onde ele trabalha, né? E as condições desses locais é um desafio para a instituição, né? Impossibilidade de clínicos de diferentes profissões trabalharem juntos para implementar projetos terapêuticos individualizados, né? O PTS, projeto terapêutico singular. Então, a impossibilidade da gente conseguir construir um projeto terapêutico para aquele paciente, quando eu preciso de um colega psicólogo, psiquiatra, nutricionista, educador físico, e a instituição não me dá essa condição, me impossibilita essa condição
da contrarreferência a um determinado profissional. Isso também é um desafio institucional, né? E por último, que aí vai uma opinião pessoal, encaminhamentos desnecessários, né? Nós somos profissionais da área de saúde, às vezes a gente tem que filtrar quais os encaminhamentos que a gente vai fazer, porque senão a gente vai sobrecarregar o colega também, né? Então, um paciente, um educador físico, por exemplo, que está tratando um paciente com uma atividade aeróbica, e esse paciente tem uma dor lombar, sem nenhum sinal de comprometimento neurológico, sem nenhum sinal nenhuma bandeira vermelha, e a gente sabe que o exercício é o carro-chefe para o tratamento da lombalgia crônica, fazer uma contrarreferência para um colega ortopedista para avaliar, ou para um fisioterapeuta, né? Um fisioterapeuta que tem tratando um paciente que tem um sobrepeso, não tem nenhuma comorbidade associada, ele como profissional de saúde pode não dar dieta, mas orientar o que é uma boa alimentação, né? O que é uma alimentação saudável, o que faz mal, o que engorda, né? O que ajuda a emagrecer, desmistificar informações falsas, dietas milagrosas. Tudo isso como profissional de saúde a gente pode fazer, sem necessidade de encaminhar para um nutricionista. Então, a gente discutir isso também é extremamente importante para a gente evitar empurrar o problema para frente, para o colega, com a barriga. Eu não sei o que eu faço, então eu empurro para frente, né? Então, nem sempre isso é a melhor conduta a se fazer. E aí, para mostrar que realmente isso cai em concurso, essa é uma questão, é a questão 29 do concurso da Prefeitura do Maranhão no ano de 2022. Ele pergunta assim, ó: a prestação de cuidado de forma respeitosa, respondendo às necessidades, preferências e valores da pessoa assistida, com a garantia de que tais valores norteiem todas as decisões clínicas, define o quê? Define o que a gente falou. Letra E, o cuidado centrado no paciente, né? Ou a prática centrada no paciente, ou a prática centrada no cliente, ou a abordagem centrada no paciente. Então a resposta certa dessa questão é letra E, o cuidado centrado no paciente. Tá? Não confundir com o projeto terapêutico singular, que tem uma definição bem importante. Eu também vou fazer um programa, eu li programa embaixo aqui, também vou fazer uma aula sobre esse PTS, o projeto terapêutico singular. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? É o curso preparatório online para concursos em fisioterapia. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, tem um link abaixo aqui. Ele está sendo vendido hoje pela Hotmart, na plataforma Hotmart. Você tem acesso ilimitado ao conteúdo, né? São 24 apostilas, 24 planilhas, 24 roteiros de estudo. Se você quiser maiores informações também e acompanhar a gente nas redes sociais, tem lá o nosso Instagram, @paulobrito, ó. Não esqueça, Brito com 2T's, .fisio. Lá você também tem outras informações sobre concursos, dicas, e também tem um link lá que você pode falar comigo pelo WhatsApp, tirar dúvidas sobre o curso preparatório e etc. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, compartilha, se inscreve no canal, divulga o nosso trabalho para que a gente continue fazendo esses vídeos aí de forma gratuita. Beleza? Até então o próximo vídeo.